Graça e paz, gente querida, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de A Mesa, sempre compartilhando muito conteúdo e trazendo estratégia, sabedoria, conhecimento, experiência de ministério para você. Você tem um chamado? Eu tenho certeza que tem e creio que Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Então acompanhe a gente, fica aqui que a gente vai bater um papo legal e dividir muita experiência com você. No dia de hoje eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, pastor Josimar Fonseca, ele que é meu irmão mais velho, Obrigado. Um dos meus melhores amigos. A gente tem uma caminhada de muito tempo junto e a gente tem vivido experiências com Deus. Josi, é uma alegria ter você aqui, você é um dos caras que mais abençoou meu coração, minha família. Ter você aqui na mesa com a gente é um privilégio. Bom, primeiro, saudar todo mundo que está conectado com a gente. E o privilégio é meu de chegar à mesa. Primeiro porque sempre que eu falo de amizade, relacionamento que é mais chegado do que irmão, como diz as Escrituras, aí isso remete à sua vida. A gente se conheceu de uma forma muito incrível, numa galinhada. Com o pastor Jorge Linhares em Belo Horizonte. A gente estava em Belo Horizonte, o bispo Júlio estava pregando lá, eu cheguei para uma conferência do pastor Jorge Linhares na Getsemane, e aí o pastor acabou, era um sábado caloroso, um sol de 50 graus, Belo Horizonte estava fervendo. Ele pegou eu e você, fomos comer com ele, e ele falou: vocês vão comer galinhada, Jesus. E aí, naquele jeito simplório dele, falou assim: Jô, você conhece o Júlio? Conheço, mas eu acabei de conhecer. Júlio, já levou o Jô na tua igreja? Enfim, a gente acabou fazendo a agenda, e bendita a hora, porque já vão para mais de 15 anos. 15 anos que eu gosto da sua amizade, do seu relacionamento, do carinho da sua família, você da minha casa. Então, um privilégio muito grande estar com você aqui na mesa para a gente trocar experiência, e você é realmente uma resposta de Deus para a minha vida, né? Eu sempre digo, se eu tivesse uma dificuldade e eu precisasse chamar alguém para falar: mano, eu cometi uma bobeira, eu dei uma cabeçada, eu estou precisando de alguma coisa, eu não tenho certeza que o telefone da sua casa ia tocar rápido por causa dessa relação que Deus permitiu a gente construir. Eu tive aqui na igreja quando você tinha acabado de comprar o terreno, e com o pau a gente riscou. Riscando o chão. Riscando o chão, depois orando, depois construindo, enfim. É uma amizade preciosa. Eu agradeço a Deus a sua amizade, a forma como você também me inspira, e está aqui para mim é um privilégio ímpar. Show de bola. Obrigado. Sabe que é recíproco o carinho, a admiração e o respeito. Bom, vamos lá. Eu, já aproveitando que você introduziu amizade, eu tenho duas coisas que eu tenho compartilhado com os pastores e com a liderança por onde a gente caminha, que a pessoa precisa estar em ambientes inspiradores e ter relacionamentos edificantes. E eu entendo que um pastor sem as amizades corretas, ele sempre vai limitar o ministério dele. Josi, qual que é a importância das amizades ao longo da sua história? Se você pode dividir algumas com a gente aqui agora. Eu vou acrescentar que um ambiente inspirador é propício, porque a inspiração te chama para lugares mais altos. Mas eu acrescento que é necessário também um ambiente seguro. Você pode estar num lugar inspirador, mas não ser seguro, né? O que as pessoas hoje procuram nas relações, que aí vai partir para a relação humana, é lugares onde elas possam ficar seguras. Porque um lugar seguro vai dar liberdade da pessoa se abrir para a verdadeira cura, não para a cura superficial. O cara não tem medo de se expor. Porque, veja, quando você fala com alguém sobre algum assunto que você não confia ou totalmente não se entrega, você vai ser parcial, não completo. Uou. Então, eu tenho percebido nos anos, eu tive por muitos anos num time pastoral. Eu trabalhei com um grande mentor e fui seu discípulo. Tive numa estrutura denominacional gigantesca, tinha igreja em mais de 150 países no mundo. E a igreja era uma igreja que trabalhava em time, né? Equipe pastoral.
Então, toda a minha formação foi nesse ambiente de equipe pastoral, mas o ambiente não era seguro. Então, as relações eram só relações... Desculpa falar isso e não estou trazendo como crítica, mas é porque o ambiente não era seguro. Então, eram relações pastorais de trabalho, não relações de aliança. Para se tornar relação de aliança, precisou caminhar muito tempo, precisou quebrar muitos paradigmas que existiam no processo. Então, eu entendo que aquilo foi importante porque forjou, mas foi ruim porque fomos roubados. Você diria que quando as estruturas se tornam muito grandes, as estruturas denominacionais, passa a haver um jogo até de poder político Sim. dentro de uma denominação. Esse ambiente, muitas vezes, o pastor, o obreiro tem medo de se expor. Com certeza. E veja, não tem como. Todo ser ele é levado a uma vida, e em cada nicho da tua vida existem certos protocolos que também são certas políticas. Nós temos políticas de trabalho, temos políticas de vida. Eu não sou contra a política. Sim. Existe uma política genuína, verdadeira, graciosa, e existe uma política cultural ruim. Quando o ambiente ele não é saudável, essa política fica perigosa. Ela está sujeita às manipulações, ela está sujeita a N fatores que corrompem, né? Corrompem os valores, corrompem as movimentações. Então, isso é muito perigoso. Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer um reino. E quando o reino dele chegou, ele contrastou a política estabelecida religiosa. Né? Então, é muito importante a gente criar ambiente onde as pessoas possam sentir tão graciosamente aconchegadas que elas possam falar, né? Eu posso me abrir para a cura. Expor a fraqueza. Posso expor a minha cura. Que eu não vou estar na mão do outro se eu exponho a minha fraqueza para ele. E um dos textos mais difíceis de se entender e mais simples é o texto de Tiago, que ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Não é eu confesso para você e você me ouve. Eu falo para você e você fala para mim. Isso que gera esse ambiente seguro. Isso que gera esse ambiente de cura. Que aí provoca lealdade também. Né? A lealdade nasce também disso. Né? Nasce desse processo. Então, há uma ideia assim: eu te falo os meus problemas e pecados, você ouve, e aí você está me ouvindo. Mas lá no texto fala: confessai uns aos outros. Eu te falo, cara, estou tendo dificuldade. E essa exposição da minha dificuldade que me faz forte. Eu passo a ser fortalecido porque eu não tenho mais... eu não deixo na mão do diabo nenhum saldo para ele trabalhar contra a minha vida. Eu confesso, e quando eu confesso, eu entro num ambiente de deixar. Uau. Então, quem confessa e deixa, alcança. Misericórdia. Então, as relações hoje, elas estão adoecidas e enfermadas porque a gente não consegue chegar num ambiente que você seja verdadeiro por estar num ambiente seguro. Então, quando eu estou com os pastores lá da nossa igreja, nossa equipe, e a gente começa a falar de coisas, eu constantemente lembro eles de qualquer assunto. Nós estamos em ambiente seguro. Uau. Ambiente seguro. Então, eu não tenho nenhum problema de dizer assim, por exemplo, esses dias eu falei para eles: cara, eu tô com uma dificuldade em casa. Não era pecado, não era nada. Veja, eu tenho filhos hoje numa fase de definição como você. Eu tenho uma garota de 23, começando a carreira dela de dentista, vai abrir o consultório dela. Ela está cheia de aflições. Veja, ela é competente, ela estudou, ela está terminando o mestrado dela, ela está dando aula, mas agora ela vai ter o consultório dela. Qual que é a dúvida? Vai dar certo? Como é que eu vou atrair as pessoas? Então, esse ambiente de anseio está mexendo com a garota. Aí eu tenho um outro de 20, terminando a administração, primeiro ano de seminário, fazendo uma faculdade de manhã, outra tarde, 20 anos, paquerando, buscando a resposta da relação, com um chamado na alma, tendo uma visão de uma nova geração, mas existe uma geração se manifestando ainda. Isso gerou uma crise. Agora,
Se eu não tivesse num ambiente seguro, eu ia falar, esse cara não tem nada a ver com essa parada. Não posso me expor. Mas eu tenho que crer no que eu prego e no que eu vivencio. O ambiente é seguro, se o ambiente é seguro, eles vão lutar comigo minhas lutas. Então, nós temos hoje diversos bons pastores, diversos tesouros, pouco resultado, porque ele não tem uma cobertura espiritual, porque não entendeu isso. Ele não consegue fazer uma manifestação de estabelecimento de mentoria. Mas essa ideia de cobertura espiritual, e hoje a linguagem da mentoria mais presente, ela não se tornou Moeda de dentro troca? da igreja uma moeda de troca, um meio de dominação? Como é que hoje a gente pode separar o joio do trigo nisso, José? Porque eu vejo assim, ó, quando a gente fala Complexo, em mentor, de paternidade, a paternidade foi uma coisa que foi distorcida, completamente distorcida. Então hoje, quando alguns falam sobre pai, o cara dá um arrepio. Arrepia. Por quê? Porque essas relações, de certa forma, foram sendo, sabe, como eu separo o joio do trigo na questão da paternidade, da cobertura, da mentoria? Primeiro, agora meu entendimento, sua ótica. minha ótica, Claro. e é bom debater porque a gente também vai achar caminhos. Eu não acredito numa paternidade, vou tentar não polemizar, de ampla extensão. Que isso? Um cara que é pai de todo mundo. Não dá. Eu acredito em manifestação apostólica de autoridade que alguns têm para. Tem uns caras... É possível um pai que não sabe o nome do filho? Cara, Né? então, Ou seja, que vai os caras tão querem longe. ser? Os caras querem ser pai apostólico ou exercer paternidade de milhares e criam um tipo de ambiente dele, né? Eu acho que a paternidade, como todo bom time, tem também limite, né? Não dá para um treinador ter 60 jogadores num plantel. Ele tem X limites. Você lembra que o sogro de Moisés deu um conselho para ele? Ele falou assim, cara, ó, tem cara para 1000, tem cara para 500, tô aqui. Sim, sim. Tem cara para 100, tem cara para 50 e tem cara para 10. Essa parada é importante para nós, para a gente entender que não tem assim um pai apostólico, um pai apóstolo, um cara que é a supremacia da voz. Eu acho que Deus não fechou, e nem o Espírito Santo fechou com ninguém. Então, de vez em quando, poxa, eu preguei esses dias numa reunião de senhoras carismáticas, 45. Carismáticas, de ainda frequentar a missa, mas o Espírito Santo está se movendo lá. E eu fui lá dar uma palavra, ela pediu para eu não agredir a igreja católica. Eu falei, não, vamos falar de Jesus, vamos falar do Espírito Santo. Aconteceu literalmente Atos 10, quando Pedro está na casa de Cornélio falando, e o Espírito Santo entrou na reunião e começou a derramar. Cara, eu falei assim, aqui que o fogo desceu. E aí? Porque, veja, olha que coisa maluca. Cornélio era uma autoridade na corte italiana, mas não era crente. Mas a oferta dele agradou Deus, da ponto de Deus marcar uma agenda com o cara na casa dele. Então, a maneira de Deus entrar nas coisas é muito diferente da maneira como a gente quer sistematizar as coisas. Você pega Elias, mentor de Eliseu, mas ele tinha um colégio pastoral, ele tinha uma escola de pastores. Ele passou na escola de pastores e falou para Eliseu, fica pastoreando a galera. Tanto que quando Eliseu volta, os 50 foram atrás. Entendeu? Agora, você não vê pessoas querendo se movendo nessa manifestação. O que é que me preocupa? Quando eu tenho que exercer minha manifestação paternal e as pessoas vão me pagar para isso. Então, eu olho, é a maneira como eu vejo. Onde que a paternidade, para mim, ela encontra uma barreira, e acho que ali é o filtro para a gente manter a coisa de maneira segura. Porque, embora Paulo, vamos pegar só o Novo Testamento, os escritos ali. Embora Paulo afirme ter filhos, então vamos colocar no Novo Testamento. Paulo afirma ter filhos. E outros... Mas Jesus diz, a ninguém chamais pai.
Então a gente tem ali, tem que equiparar o que Jesus disse e o que Paulo disse aqui. Ou seja, são duas coisas aqui. Então tem Jesus dizendo, a ninguém chamais pai. E tem Paulo assumindo que Timóteo é seu filho e outros são seus filhos na fé. E ele escreve em Coríntios 1:5, né? Ele escreve, né? Vocês podem ter muitos pais, né? Muitos tutores, mas poucos pais. Rogai a Deus que vos envie. Exatamente. Então o que eu vejo é aquela questão. O pai tem que ser um doador. É isso aí. A figura do pai tem que ser doadora. Eu não vejo o filho sustentando o pai, eu vejo o pai sustentando o filho até a maturidade. E aí? Então ela tem que ser doadora no momento e ela tem que criar emancipação no outro momento. E aí faz o que meu pai sempre diz. Ele fica sendo um guardião, um intercessor. Uma autoridade que você consultiva, respeita. não Isso. impositiva. Isso daí. Né? Porque hoje, por exemplo, tu tá lá com a tua menina em casa, né? Já é uma mulher formada, capacitada, adulta, ou seja, tu tá emancipando ela. À medida que o processo vai se desenrolando, você passa a ter uma autoridade consultiva, não mais impositiva. É ela que vem a você para uma consulta, não você que vai determinar sobre a vida dela. E esse princípio, quando se aplica, ou seja, até aqui você doou. Agora que ela vai se tornar, vamos dizer assim, produtiva, madura, adulta, né? Que ela vai gerar recursos, que ela vai criar riqueza. Ela não gera isso para você. De forma alguma. Gera para a prole dela, para o futuro dela. Para a próxima geração. Próxima ou seja, geração. Ela vai passar a ser uma doadora também. E é doação. Então o que eu vejo é, a paternidade é saudável enquanto é mais do pai para o filho do que do filho para o pai. E o George Barna diz assim, Deus me levanta, Deus levanta você, você começa a andar comigo, eu faço você ver. Aí você faz e eu vejo. Você faz e eu saio de cena. Essa é o líder se tornando desnecessário. Mas o que é que acontece com a galera? A galera gosta assim. Quando Deus começou a abençoar essa nova etapa da minha vida e eu vim para o pastoreio, eu já era pastor numa equipe, e aí Deus me leva ao pastoreio do rebanho que Ele reservou para mim. E muita gente agregou. Eu entendi que Deus estava me dando filhos. Então achei que eu era pai de muitos. Então o que eu fiz? Muito nova a igreja, houve uma explosão de gente. E chegou gente de tudo quanto é lado. Eu digo que tinha muita gente com alicerces ainda muito pequenos para o nascedouro do processo. Então, o peso era muito grande na estrutura. Então, nós começamos a emancipar os pastores, abrir igrejas, criar o colégio apostólico. A gente tinha, 7 líderes que lideravam os outros pastores como líderes. E aí abrimos quase 30 igrejas. E aí houve uma crise lá em 2017. E naquela crise, uma coisa benéfica aconteceu. Uma experiência que marcou minha vida. Eu descobri que as pessoas não queriam quem eu era, mas o que eu proporcionava. Eu tinha. Muitas vezes. Então, eu vejo muitos bons pastores, tremendos líderes, e todo mundo quer o sucesso que alguém alcançou. E para mim, paternidade não está linkado ao sucesso que alguém conquistou, então eu preciso me submeter a ele. Está ligado à autoridade que ele construiu. Que autoridade ele construiu? Espiritual, moral, e aí vem a experiência. Quando Jesus foi começar seu ministério, procurou a autoridade espiritual vigente, João. Batista. Ele precisou se submeter à autoridade de João. E para mim, paternidade é isso. Eu entro embaixo da autoridade de alguém e sou jogado para cima daquela autoridade. Jesus entra na veia da chave que é João. Ok? João não quer batizar, não, eu preciso. Você é a chave de autoridade. Você é o pastor da igreja. Eu me sujeito à sua autoridade. E a partir de João, É isso aí. ele faz. E é interessante que o próprio Cristo, quando ele vai dizer assim lá, né, em João 14, ele vai dizer assim, ó. E vocês farão as mesmas obras que eu faço e as farão maiores. Então Jesus não é um teto. Não. Jesus é uma base.
Ele não está dizendo, vocês vão fazer até onde eu fiz. O Swindon diz que ele é uma catapulta. Ele diz assim, ó, vocês vão fazer do que eu fiz para frente. Ou seja, eu sou a base. Jesus não diz assim, eu sou o teto. Ele diz, eu sou a rocha. Eu sou o alicerce. Eu sou a partir de onde vocês constroem. E acho que essa é a grandeza do líder, quando ele entende que ele não está no topo, ele está na base. E para mim, Júlio, ele não é teto, ele é alicerce. Para mim, uma coisa linda, né? Meu pai é uma autoridade tremenda, 84 anos, né? Ainda ora 4 horas por dia, uma experiência tremenda com Deus, um homem de governo e autoridade. Ele teve como profissão, ele foi militar e ele foi patenteado, mas teve um chamado ministerial muito cedo, se dedicou a ele, gerou 3 filhos pastores. Só que quando eu estou no ambiente que ele está, como ele está ligado ao ministério que eu tenho, com toda essa graça de ser meu pai, ter autoridade, ele se submete à autoridade que Deus me deu como pastor da igreja. Porque ele entende que aquele é o seu ambiente. É o ambiente. Então, eu vejo hoje muitas pessoas querendo ter êxito, construir alguma coisa grande, querendo ter sucesso, querendo impactar, compreendendo a visão do chamado. E não está errado você olhar para alguém e ter como espelho. Paulo disse, olha, pode me imitar. Eu sou imitador do Senhor. Vocês podem me imitar. E sede meus imitadores. Ele foi categórico. Pode me imitar, galera, não tem problema. Agora, a ideia de imitar alguém, a ideia de ter alguém como espelho, é o que você falou no começo, está no lugar de inspiração, é muito, muito importante, vital para esse tempo de solidão. E a vida pastoral tem muita solidão, não só para o pastor, mas para a família do pastor. Não só para o pastor, talvez mais para a esposa do pastor e para os filhos do pastor. Porque não é fácil ser filho de um pastor que fala para todo mundo, abençoa todo mundo, é chamado para tudo e para todas as coisas. Isso é um drama para a família pastoral. Então, quando você vê um cara que o ministério dele tem influência, tem uma graça, está acontecendo alguma coisa, você quer linkar, você quer aquilo. E não há erro. O problema é quando isso se torna um padrão. Se torna um veio que pode ser perigoso, né? Eu sempre orei na vida, e era uma oração que eu achava que era a oração mais certa. Eu quero ser como Paulo, eu quero ser. Um dia o Espírito Santo falou comigo, Jô, eu quero usar você. É você. Eu quero tratar Paulo com você. Eu já tive. Eu já tive o Paulo. Agora é você. Então, isso facilitou a minha caminhada, né? Acho que é o cara ser resolvido na identidade dele, né? E há muitos hoje se perdendo na identidade, né? Porque o discipulado não é a anulação da identidade própria, né? Não. O que hoje a gente vê é muitas vezes o cara anulando a própria identidade para seguir um caminho de discipulado. O discipulado, ele forma valores, forma visão, forma atitudes, mas não anula identidade. Transforma, né? Toda a ferramenta para transformar e melhorar. Como é que eu vejo o mentoreio hoje, né? Eu tenho uma pessoa, eu não tenho uma pessoa específica que eu digo assim, esse é meu pai espiritual, meu mentor. Por bondade do Senhor, eu tenho alguns relacionamentos, tem uns 3 ou 4 pessoas que eles me ajudaram muito. A manifestação do que Deus entregou para eles hoje, né? Estou falando hoje. Sim. Eu já tive um mentor de tempo total integral, que era meu pastor. Eu estava na equipe dele, seu discípulo. Então, trabalhei numa manifestação que Deus entregou para ele. Mas, no decorrer da vida, Deus foi levantando pessoas que, para seu tempo, foram marcando a minha vida. Hoje já estou com 53, hoje eu respondo por uma instituição que tem igrejas. Eu tenho vários filhos espirituais nessa dimensão. Uma coisa que Deus deixou clara comigo no que tange a família da fé onde eu pastoreio, é que eu não precisava e também não quero que todos os pastores preguem como eu prego, que todas as campanhas sejam campanhas que eu estou fazendo, que todo estilo seja o estilo do José, no jeito da mão, na fala. Eu acho que isso é limitar a criatividade que Deus dá a cada pessoa. Nós temos uma espinha dorsal, mas o recheio
precisa ter... É como você fazer uma comida, né? A pessoa pode fazer o mesmo Pode seguir macarrão. a receita, mas... Eu já vi você postando lá no Instagram. Entra lá que você vai ver o obreiro aí, o santo, o anjo gourmet de Elias, fazendo rango. Aí eu falei, mano, ele faz esse pão, mas eu faço de outro jeito. E podia a gente sentar, fazer um pão com alho. Então, cara, é a mesma comida, mas os temperos... A mão. É a mão. Isso não tira a beleza do ministério. Pelo contrário. Isso dá graça para o processo. Então, e eu respeito muito essa participação dos filhos. Porque quando a gente se remete a permanecer no igual, a gente empobrece. Eu sempre tenho falado isso. Por exemplo, a gente pode pegar hoje uma igreja, vamos lá. Mestres e pastores se dão bem. Dentro da perspectiva dos ministérios. Então eles se aproximam porque tem conversas próximas. Então os mestres vão se encontrando. Os mestres vão se encontrando. E eles formam igrejas de mestres. São boas igrejas? Sim. Excelentes igrejas, por quê? Porque o que sobressai é a presença do mestre. Mas como ele se isolou dos demais, das demais características de ministério, das outras manifestações do dom, o que acontece? Você tem uma igreja profunda, uma igreja sólida, mas que não cresce. Mas não é completa. Que não propaga, que não avança. Evangelistas... Vão lá e põem fogo em tudo, mas põem fogo em tudo, mas a água é rasa, é pouco, ou seja... E aí a igreja empobrece. Por quê? Porque eu, mestre, diante de você, evangelista, né? Eu, evangelista, diante do outro que é mestre, o que vai acontecendo? A gente se isola. Se isola no grupinho de quem é igual a mim, de quem conversa como eu. E a ideia, se eu pudesse hoje, né, sentar com pessoas diferentes para enriquecer a minha igreja e outras pessoas eu pudesse enriquecer, e isso é o que é a riqueza do reino, o que aconteceria nisso tudo? A gente traz um cara de profundidade, que traz conteúdo, que acrescenta, que enriquece a igreja, que é o mestre. E aí eu trago um evangelista, que sacode a cidade, que desperta as pessoas, que ativa os ambientes onde as pessoas querem estar. E aí a gente vê igrejas que crescem, igrejas que amadurecem, e outras, e aí a gente pode encontrar igrejas que conseguem encontrar as duas coisas. Por quê? Porque não precisa ter todo mundo a mesma mensagem que eu. Ontem eu fui pregar lá, um amigão nosso, parceiro precioso lá em Rio Preto, né? Linda igreja, Cabana Church. A gente estava indo e eu levei um garoto que joga futebol, o Rubens Cardoso, estava com a gente. Eu fiz uma pergunta para ele. O que fez do Inter de Porto Alegre ganhar do Barcelona na final do Mundial? Não foi camisa, porque o Barcelona tinha mais camisa que o Inter. Não foi time, porque o Barcelona tinha mais time que o Inter. Não foi recurso, o Barcelona tinha mais recurso. E naquele ano os caras ganharam tudo. Aí ele falou assim, pastor, foi detalhe. O detalhe de todo mundo se juntar para o todo ser maior. Uau. Então, se a gente juntasse as partes, o todo sai maior. Porque esse é o propósito, esse é o né? propósito. Porque junto cria a edificação do corpo. pra mim, toda peça bem ajustada cria a edificação do corpo. E para mim, Paulo escreveu, e aí normatizou isso de uma forma muito graciosa, falou, todo dom tem que ser manifesto só para uma coisa, fim proveitoso. Uau. Quando o dom não se manifesta para fim proveitoso, ou a habilidade que Deus dá, a capacidade que Deus dá, e para mim nunca tem a ver comigo. Não é o que eu prego. Não é o estilo que eu estabeleço. Né? Esse lance hoje nessa geração é muito comum. Né? Quem está pregando? Ah, fulano, esse cara está bombado. Esse cara está arrebentado. Esse cara atrai. Aí entra o ambiente da maquiagem. Né? Tem muita maquiagem no nosso meio. Né? E assim... Não estou menosprezando os estilos, nem assim, tá com a alma azeda, porque fulano está arrastando mais que menos. Não é isso. As nossas manifestações, elas são muito sectarizadas, né? Direcionadas. Se a gente passar a medir só pela audiência, é problema. A audiência e relevância nem sempre estão juntos. Tem gente que tem audiência e relevância.
Tem gente que não tem audiência nem relevância. E tem gente que não tem audiência e tem relevância. Então, assim, o mundo ideal é onde há relevância ter audiência. Então, mas nem sempre onde tem audiência tem relevância. A relevância é a diferença que a pessoa cria, né? É a diferença que a pessoa gera. O estilo, hoje, por exemplo, a gente vive febre de coisas, né? Por exemplo, as pessoas começam a olhar lá fora, as tendências, os estilos, elas nem sabem por que está daquele jeito, elas copiam. E aí aquilo parece virar uma moda. Então toda igreja agora é preta. Aí todo agora estilo é esse, a roupa é essa. Está tudo muito no visual. É mudar a importante, estética sem mudar a genética. Você tem uma parte que é visual. O mundo que nós estamos é um mundo apelativo para o visual. É o visual que vende, é o visual que interage. Mas veja, isso talvez não dê sustentabilidade. E aí o outro lado, ele vai lá para o outro lado, ó, não tem o visual, mas tem o conteúdo, mas não é palatável, não é gracioso para descer. Então a gente precisa achar o caminho do equilíbrio. E a frase para mim graciosa desse processo é quando Eliseu volta de receber aquele manto que desceu de Elias para a vida dele. Ele chega no Jordão e ele fala assim, meu entendimento, hein? Ele toca com o manto no Jordão e abre. Mas ele solta uma frase, onde é que está o Deus de Elias? Quando eu olho essa perspectiva estabelecida, eu tenho um entendimento assim, bem clássico para mim. Até aqui foi com Elias. E a unção que estava sobre Elias permanece. Mas daqui para frente é comigo Eliseu. E essa unção foi dobrada. Por quê? Porque os desafios para frente são maiores. Então, se a gente conseguisse alocar isso, né? E assim, eu estou pastoreando há 34 anos e estou no caminho cristão desde a minha tenra idade. Eu já vi grandes pregadores. Eu já tive experiências espirituais tremendas da manifestação da glória de Deus com várias pessoas que a maioria delas, do nosso passado mais recente, o Senhor já recolheu. E para mim são aqueles homens que a Bíblia diz assim, homens com os quais o mundo não era digno. E o que eles fizeram? Se perdeu? Não. Está aí. Está aí. E o que nós estamos fazendo é mais importante? Não. Está aqui. Então, é como uma corrida de revezamento 4x100. Não adianta você correr 100 metros bem. Eu venho na milha seguinte e me perco. O resultado no final vai ser... É preciso que todos corram. Todos têm que correr. Então, e também sair da vaidade desse processo de que eu agora estou com essa unção da paternidade, eu agora estou com essa revelação da... As coisas têm que convergir para uma única coisa e para uma única pessoa. Jesus disse, sem mim... Nada podeis fazer. Nada. Né? É sem Ele. Então, quando eu olho as Escrituras, eu vejo peças que Deus vai nos permitindo, encaixando. Eu não vejo Deus dividir as gerações. Eu olho os discípulos no deserto querendo se livrar de todo mundo. Tinham tudo, mas queriam se livrar por causa de custo, por causa de quantidade, por falta de recurso, por materializar o processo, por aquilatar valores. E aí vejo um garoto chegando, sem essas ideias, mas tem pão. Uau. Jesus não pegou o que tinha e deu fim. Não pegou o que chegou e falou, agora é com você, não. Ele juntou as duas pontas. Ele ficou no centro e juntou as coisas. Uau. Pegou o pão da mão do menino, trouxe na mão dele, o pão da mão dele na mão dos discípulos e alimentou todo mundo. Vamos desenhar um negócio aqui disso que está falando, que é interessante. A gente colocou aqui, vamos colocar o pastor que está assistindo a gente agora, a pessoa que tem um chamado no centro disso tudo, no meio aqui. A gente está falando muito sobre a cobertura, sobre esse telhado espiritual. Esse telhado espiritual, de relacionamentos que vão fazê-lo crescer.
Que ele precisa, na verdade, ter a humildade de buscar naqueles que caminharam na frente. E todo relacionamento tem que ser testado. Ok. É uma coisa Então, importante para isso que é legal. pastorizada. Então, que dica a gente dá para esse cara que vai buscar um mentor, uma referência, Primeiro, um relacionamento para edificá-lo? vamos pontuar algumas coisas. Dica. Eu ponho coisas, você põe coisas para ajudar o cara e ficar claro. Primeiro, Paulo disse que ele trazia no corpo as marcas de Cristo. Então, para mim, a identificação de alguém que eu posso me chegar para achar um ambiente inspirador, seguro de me abrir, esse cara tem que trazer as marcas de Cristo na vida dele. Tem que ter aquela cicatriz ali. Mano, não dá. Eu nunca vou esquecer de um pastor que ele me conheceu quando eu fui ordenado pastor. Então eu tinha Já faz... menino, 24. 24. 24 anos que eu estou pregando, 28. anos, 24 de pastor. Isso aí. Uau. Muito. É tempo, hein? Eu tô com 34, não achei que eu era tão velho, mas irmão. agora eu tô começando a ficar preocupado. Eu comecei muito novo. Eu tava pensando agora em casa que eu tava me arrumando para vir para cá e tava pensando assim, há bem pouco tempo, quando a gente sentava nas rodas, a gente era Menino, os mais novos. não tão agora. Agora já não somos talvez os mais novos nas rodas. Que a gente senta, a gente é os mais rodados. As marcas de Cristo, para mim, são aquelas características, né, que você vê do Cristo encarnado em alguém. Então, você falou, eu estava contando, e esse cara me conheceu quando eu fui ordenado pastor. Sim. Primeira igreja que eu assumi, o meu começo e tal. E aí ele foi pastorear no interior de São Paulo, né, longe, e a gente passou muitos anos sem se ver. E aí, quando eu encontrei, depois de anos pastoreando, né, ele me encontrou, cara, e ele fez um gesto que ficou na minha memória. Pastor Edson, lá de Votuporanga. Uau. Ele veio e colocou a mão no canto dos meus olhos. E ele falou assim, depois destes anos, eu posso ver as rugas. E ele celebrou. Maturidade, tudo isso aí tá junto. Ele falou, isso não estava aqui da última vez que nos vimos. Uau. E ele falou, e ver você no ministério com esses sinais de expressão no seu rosto, isso é uma vitória. Uau. Isso é uma característica forte. Cara, quando o cara fez isso comigo, é como se abrisse, assim, sabe, uma cachoeira de informação na sua mente. Falar, cara, é isso. É isso. Eu acho que a pessoa, para a gente conectar, com toda franqueza, não tem nada a ver com a oratória dela, mas se ela tiver uma oratória graciosa, porque alguns têm também agregados esses dons e talentos, mas para mim ela tem que trazer essas marcas de Cristo. E aquilo que Paulo normatizou, né? O obreiro, ele tem que ser marido de uma mulher só, bem casado, sóbrio, fiel. Cara, é mais do que falar. É interessante que essa lista é uma lista para a igreja fazer suas escolhas. Né? Então, quando isso está registrado ali, é isso mesmo. Ó, eu estou te dando uma lista para que você faça as escolhas. E homem de Deus não pode ser chamado por aquilo que ele discursou. Uou. Ele tem que ser chamado por aquilo que ele vive. A sunamita disse para o marido, quando uma mulher fala de um outro homem para o seu marido, é porque o que ela viu é mais do que alguma coisa comum. Esse homem que passa por nós sempre é um santo. Olha o que ela acrescentou. É um santo homem de Deus. Isso é importante. Uau. Na minha manifestação de entendimento, né? Veja, quando um homem olha outro homem, é uma coisa. O cara é elegante, esse cara fala bem, esse cara é inteligente. Quando uma mulher fala de um outro homem para o seu marido, né? Ela traceja aquilo que um homem não discerniu e viu. Uau. A sensibilidade dela feminina. foi Você além. sabe que uma mulher, O radar é outra parada. Então, quando ela definiu, o caráter para ela de Eliseu, o pastoreio de Eliseu, a unção que estava sobre Eliseu, deixou claro que ele era um homem de Deus. Pô, ficou fácil. Ô, pastor, se a tua mulher aprovar o mentor... Segue que Deus está na parada.
Outra coisa importante para isso, a gente está falando da gente achar essa relação. Essa pessoa tem não só ter as marcas de Cristo, né? Mas ela precisa ser experimentada. É o que ela superou, né? Nem tanto o que ela construiu. Claro que o que ela construiu tem o seu valor. Tem valor, mas são as coisas que ela superou e permaneceu. Eu acho que isso tem muito valor. O livro que você me deu, que aí depois eu tornei ele meu livro e dei para todo mundo, do T.D. Jakes, Esmagado. Uma coisa compulsória, mas ok. Eu até peço perdão porque roubei o livro, mas aquele livro traceja isso. Né? Você só pode se tornar o que Deus desejou que você se torne se você for esmagado. Uau. É literalmente isso. Você não dá algo que você não experimentou. E ele cita por vezes, Moisés só conduziu o povo naquele caminho porque andou nele primeiro. Ele pisou lá primeiro, então depois levou o povo a andar com ele no que ele pisou. Uau. Meu Deus. Né? Então isso é muito importante. Isso não tem a ver com idade. Idade, então quer dizer, o moço, não é isso que estamos dizendo. Existem pessoas muito jovens que estão sendo extremamente moídas nesse tempo, e Deus tem levantado uma geração muito graciosa. Muito graciosa. E para mim o Salmo 112 está se cumprindo e vai se cumprir também na vida dos nossos filhos. A geração mais poderosa na terra serão os nossos filhos, a geração dos nossos filhos. Então vamos lá. Uma vez que a gente olhou aqui nesse tempo, aqui nessa primeira parte da nossa conversa, para o mentor. Encontrei o mentor. Esqueci um detalhe. Vamos lá. Porque você fez uma pergunta. Não se esqueça. Para não ficar capenga. Aí tem a questão relacional. Relação, né? Rob Thompson dizia assim, que a relação parte de 3 pontos. Os que estão da porta para fora, os que estão na porta e os que estão da porta para dentro. Os que estão da porta para dentro são como maçãs de ouro em bandeja de prata. Os que estão na porta ganharam algum respeito. Os que estão para fora, estão para fora. Todas as nossas relações precisam passar por esse viés. Eu tenho gente para a porta de fora da minha casa, eu tenho gente para a porta da minha casa, e eu tenho pouquíssimos para minha intimidade. Níveis de intimidade. Níveis de intimidade. Aprender, eu ensino isso constantemente aqui na igreja. Aprenda a situar a pessoa no nível de intimidade que ela cabe. A Bela, minha filha, estava indo para a escola, falei para ela. Ela voltou a dizer, minhas amigas de escola. Eu falei, não, suas colegas de classe. Meus amigos de bairro, pessoas que moram onde você mora. Meus amigos de igreja, membros do ministério. Fulano e fulano, seus primos. João, seu irmão. Fulano e fulana, suas amigas, porque se qualificaram. Uau. Não tem, veja... Porque daí vem a frustração. Você abre a porta da intimidade para alguém que não estava pronto para aquele ambiente de intimidade, você vai se frustrar e vai se machucar. Aí vem a primeira coisa que você falou. Muita gente doente relacionalmente, porque expectativa muito alta, frustração constante. Um amigo, que é um repórter da IPTV de Campinas, ele me ajudou muito. Ele falou assim, pastor, expectativa muito alta, precisa de muito combustível para chegar lá. Expectativa muito baixa, frustração constante. Então mantenha a expectativa num nível cabível. Coerente, equilibrado. Se você tem uma caixa de água com 5 mil litros, você precisa de 5 mil litros para enchê-la. 300 ml, rapaz, não faz nada. Nada. Que bater lá não vai... Nem barulho faz. Um copo de 300 ml, uma garrafinha de 500, uma garrafa de 1,5 litro, sobeja e transborda, aí parece que tem tanto. Então, precisa também equacionar bem graciosamente esse nível de movimentação no que tange relacionamento, pastoreio. E pastoreio não é coisa fácil. Pastoreio não é pregar. Pregar, se eu falar aqui o pessoal vai me apedrejar. Pregar é a droga dos viciados em exercer a oratória. A pregação faz parte do ministério, mas o ministério não é a pregação. O pastoreio não é a pregação. O pastoreio tem a parte do querigma, da proclamação, da manifestação profética, da liberação da palavra. Mas pastoreio é outra, é coisa muito mais ampla, é cuidado. Uau. É a lã das ovelhas.
procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Isso é pastoreio, é coisa séria, é difícil. Pastoreio é na casa, é correr atrás, quebrar perninha de ovelha, porque senão ela foge do rebanho e se perde por causa dos lobos. É muito mais amplo. Hoje de manhã eu atendi um membro da equipe, a gente está na implantação de uma nova igreja, um trabalho novo. E uma das coisas que eu falava com ele é o seguinte, falei, as pessoas passam pelos cultos, mas elas permanecem na igreja. Yes. Passam pelos cultos, permanecem na igreja. Então você pode construir cultos alegres, festivos, atrativos, inspiradores, mas estas pessoas passarão pelo seu culto. Onde elas vão estacionar, onde elas vão parar, onde elas vão montar acampamento, é na igreja. É outra coisa. Então, muitas vezes, eu vejo que hoje a gente tem, eu vejo até nos podcasts de empreendedores, que eles falam dos empreendedores de palco. Sim. E a gente tem hoje também os pastores de palco. Vende o que peixe da parada. Que fazem a reunião, tem aquela celebração, ela é magnética, ela é eletrizante, ela é empolgante, Sim. Mas são cultos por onde as pessoas passam. As pessoas vão estacionar na igreja, elas vão colocar sua família na igreja. E eu dizia para ele o seguinte, o mais importante é que você crie um time. Porque dentro desse time, onde se cria uma relação de pessoas, o que vai acontecer? Cuidado. Se estabelece a igreja, uma rede de cuidados, uma comunidade com propósito, e a partir daí as pessoas elas agregam. Então a gente tem pessoas que conseguem fazer grandes movimentos, eu sei, mas as pessoas apenas passam, elas não estacionam ali. Rodoviária. Elas não aportam ali sua família. Nós falamos então até aqui de procurar um mentor. Fala um pouco para nós, Jus, como formar uma equipe. Porque tem gente sozinha. A dor do cara é essa. Como é que eu faço? Primeiro, tecnicamente, quando a gente começa a pastorear, você começa a fazer as coisas que você acredita que quer fazer. Nasce em você uma explosão por servir a Deus. E aí você sai fazendo. Alguns começam uma célula de oração na casa e as pessoas vão chegando e aí ele entende. Deus está me chamando para pastorear. Então ele abre. E aí ele começa a copiar modelos que ele vai vendo. E chega de todo lado. TV, rádio, livro, modelos de onde ele foi criado, o que ele viu, o que ele entendeu, enfim. E existe N manifestações, porque a graça não é uniforme, ela é multi. Uau. Muitas formas da graça. Beleza. Quando você está se movendo nessa manifestação, uma coisa é você fazer algo, outra coisa é estar preparado para fazer. Meu entendimento é que Deus que chama, prepara. E para mim tem duas maneiras de se preparar. Uma quando Deus te coloca no lugar e vai te forjando para. E uma quando você entra e por causa dos processos, você vai se autoconstruindo no desenrolar e desenvolver das coisas. Não estou dizendo que essa é certa, que a outra é errada, estou dizendo dos processos. Né? É legal quando você casa, escolhe seu apartamento, planeja o filho e vai criando o seu filho. Outra coisa é você estar se relacionando e nasce um filho. Uhum. E aí você vira pai, sem ter estrutura para ser pai. Uau. Então, são coisas muito distintas. Eu tenho visto em muitos lugares onde eu vejo o sofrimento, ou o peso nesse sentido. É quando você acabou de usar uma expressão que eu uso. O cara virou pai sem estar pronto para ser pai. Isso aí. E aí ele vai... Por quê? Porque ele não teve uma formação, o que a gente falou até agora há pouco. Uhum. E agora ele está lá com um monte de criança precisando montar uma casa. Ele tem que alimentar, ele tem que educar, ele tem que levar para a escola, tem que trocar de roupa, tem que limpar. Uau. Então, Deus, quando eu olho as Escrituras e não estou pondo forma nisso, eu tenho tido esse entendimento que o Eterno gasta muito mais tempo nos preparando
do que nos usando. Uau. Você viu, Moisés ficou 40 anos preparado no palácio, 40 entrando no anos deserto sendo moído, depois foi usado 40. Depois foi usado. Então, ficou 40 anos aprendendo a ser alguém, 40 anos aprendendo a ser ninguém. 40 anos sendo servo. E é isso aí. Agora, quando alguém hoje diz eu tenho um chamado, o que ele quer? Do que ele está falando? Está falando ali do púlpito. Uau. Está falando do lugar que te viu pregar. O lugar da atenção. Chamado não é atenção. Né? Olha que coisa interessante. Elias prega uma mensagem. Vamos pegar isso aí. Pregou uma mensagem. Mexeu com a nação inteira. Aí Deus teve que esconder o cara. O cara fica escondido e Deus vai só. Pois lá para cada viúva e vai só. Apertando. 3 anos depois, quase 3 anos depois, que esse cara está nesse moedouro, ele aparece uma segunda mensagem. Então, Deus gasta muito tempo preparando a gente, habilitando. Eu digo para as pessoas, eu estou pastoreando há 34 anos, desde o dia do chamado, a primeira licença, seminário, mestrado, e uma trajetória com equipe, depois sozinho. Eu digo para as pessoas que, depois de 34 anos, agora eu compreendi a natureza para a qual Deus me levantou. Né? Então, preparar alguém não é uma coisa simples. Quando você pega, por exemplo, no meio do esporte, futebol, basquetebol, futebol americano, raras exceções, olha, um moleque rompe assim, ó, como um cometa. Aí nós chamamos esses de craque. É alguém fora da curva. E em todas as áreas tem alguém fora da curva. É o cara que recebeu 5 talentos. Acabou. Ele é diferenciado dos demais. Acabou. Ele flui de um jeito. A grande mas maioria a vai grande ficar maioria, entre 2 e 1. a grande maioria é 90% de esforço e só 10% de talento. Não é depreciar o talento, mas o esforço faz parte de uma coisa, né? Olha que as escrituras dizem, Jesus foi o servo que foi, porque se submeteu à disciplina e à obediência ao Pai, então se tornou quem ele se tornou. Então, é muito importante as pessoas, eu gosto de falar isso, não tem a ver com sucesso a parada de pastorear, construir a igreja, sabe, multidões te seguindo, agenda para todo lado. Não é isso. Não é isso. É o pastoreio que Deus te concede a oportunidade de cuidar de um rebanho dele. Eu ontem estava olhando isso, meu pessoal fez uma arte de um programa de treinamento que a gente está fazendo na pregação e colocou lá 3 dicas para um pregador de sucesso. E eu entendi a linguagem, mas eu fui embora com isso na cabeça. E eu confesso que eu queria trocar a palavra sucesso ali. Sim. Para efetivo. Opa, melhor. Efetivo. A ideia, eu entendo a ideia de sucesso, mas essa palavra ficou um tanto poluída, talvez que as pessoas não conseguem mais perceber o que seria sucesso. Porque a gente confunde sucesso com glamour, sucesso com fama, né? E sucesso é efetividade. Ou seja, é o ser efetivo. Quem é de sucesso? Ou seja, vamos lá. Um mecânico. Sabe aquele que quando você entrou com o carro, o cara ouviu ele o motor. ouviu você chegando, ele sabe qual o defeito que está no seu carro? Talvez esse cara, ninguém conhece ele, nem a mãe dele curte as postagens dele no Instagram. É verdade. Mas aquele cara, no fim do dia, ele resolveu o seu problema. Ele não é um cara de sucesso. Porque ele é efetivo. Ele é efetivo no que realiza. Isso é sucesso. Um amigo, esses dias me fez um comentário, né? Um cara que teve um casamento muito top, ele e a mulher, mas acabou em divórcio. E ele teve luta a vida toda. Ele estava falando assim, mano, eu desejei demais estar casado igual aquele cara.
mas acabou. E tive um entendimento, ele falou para mim assim, eu tive um entendimento assim, doido depois, dizendo assim, foi melhor eu ter minhas guerras, passar minhas lutas, e tô terminando, porque ele já é um senhor, tô terminando com a mesma mulher que eu comecei, e a chave de tudo isso não foi o quão bom pareceu para os outros, é que o resultado do nosso amor venceu todas as crises. Cara, eu falei assim, cara, escreve um livro, mano. É o que você vence. É o que você vence. Você é marcado pelo que você vence. O que você constrói tem seu lugar de importância, mas são as coisas que você vence, são as coisas que você supera, são as coisas que você... A capacidade de se manter. Isso é extraordinário no Evangelho. Eu fui pregar numa cidade que, assim, não é o eixo que todo mundo quer ir, Rio, São Paulo, Brasília, Goiânia, Camboriú, né, a cidade do interior. E lá tem esse cara, pensa numa igreja simples, ele e o filho construíram a igreja fazendo tijolos. Pai. Eu fiquei tão impactado, Júlio, que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para agraciar esse cara. Então eu comprei instrumentos para a igreja. Os bancos foram feitos por ele, pela mulher e pelo filho. Eu pus uma placa na igreja. Nós montamos uma escola do lado aí com tijolos comprados, não os que ele amassou com os pés. E aquele cara me inspirou, porque eu não seria pastor naquele lugar. Como diz aí na linguagem pentecostal, Lodebar. O cara escreveu uma história naquele lugar que é a cidade. Efetivo. Transformada. Eu conheci um pastor que ele, no ministério dele, plantou na Índia 200 igrejas. Grande resultado. O filho dele veio depois dele, porque ele adoeceu, precisou voltar à América. O filho mexia em outra área, mas o Senhor falou com ele, o legado do seu pai se perderá. E ele foi visitado, e o pai, perto de encerrar, porque não tinha mais saúde, ele falou para o pai, me abençoa. E o pai pôs as mãos sobre a cabeça dele, o abençoou, e ele então decidiu se mover na obra. Da época que o pai terminou o pastoreio para agora, são 7.000 igrejas. Uou. Quem teve mais sucesso? E a Bíblia fala, foi Paulo, foi Apolo. Não, um planta, Outro. o outro amplifica, Rega. né? O outro colhe. E quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento é o É o Senhor. Senhor. E nós não seríamos, eu não serei julgado pela quantidade de mensagens que eu fiz, de lives que eu fiz. Eu não serei julgado pela quantidade de igrejas que eu plantei. Eu vou ser julgado lá no final, se eu fui fiel, fostes fiel. Então, o nível de manifestação que a gente tem que ter é de entrega. E se permitir ser esticado. Quando você é esticado, você produz aquilo que José... Eu acho que foi um livro que você me deu também. Eu não roubei esse livro, esse segundo não. O primeiro eu tenho certeza, mas o segundo não. E aí, gente? Dê fruto além Tem alguma livraria para patrocinar Pastor Josi, por favor? Uma editora, tipo assim, fazer aquele pacote mensal? Eu mandar chego lá? aqui, vou olhar a biblioteca dele para ver se tem algum livro novo que eu não estou lendo. E hoje não tinha, então dei um livro para ele, que é Ame como se você nunca tivesse ferido. Esse livro, aí você vê que quando você acha que seu sofrimento é grande, não é. O cara é um dos maiores pastores da América, Jesse Franklin. Ápice do ministério dele, a filha dele vai para a faculdade e rompe com a igreja, rompe com ele, com a mulher, diz, não quero ver vocês, não quero o Deus de vocês. Some, desaparece. Quando ela reaparece, ela é casada, ela tem filho e ela tem um encontro com Deus. Então, o livro é desafiador. Isso é só a introdução do livro. O livro é muito mais amplo. Esse cara tem que aprender a amar como se nunca tivesse sido ferido. E a crise dele estica ele.
e torna ele um dos escritores mais ouvidos na América e um dos pregadores com maior profundidade de abrangência na efetividade do ministério, né? Então é isso que a gente precisa buscar ser efetivo. Efetivo. Eu não acho que eu tenha chego ao limite do que eu posso produzir. Minha mulher, meus filhos dizem que eu produzo muito, mas eu não acho que eu cheguei no fim. Eu acho que eu tô na metade da parada. E eu quero continuar subindo a escada, não a título de alguém algum dia dizer, esse cara. Eu quero terminar com essa manifestação emblemática. Esse cara foi fiel. Cumpriu a carreira. Eu quero ser fiel à minha mulher. Eu quero ser fiel aos meus filhos. Eu quero ser fiel aos passos que os meus pais, a minha mãe foi uma mulher de oração. O meu pai é um homem de oração. Quero ser fiel a isso. Eu quero ser fiel às pessoas que investiram em mim. Eu quero ser fiel ao chamado que me foi feito. Então, quando eu olho todo o processo, eu me movo assim. Não com a preocupação se estão me convidando. Eu tento me policiar porque essa droga guardar o coração. Guardar o coração para mim é muito importante, né? Então, os pastores estão se contaminando. Primeiro, você não precisa se comparar com ninguém. O seu modelo é Cristo. Sua corrida é sua corrida. Você precisa de pessoas para isso que entra a mentoria, paternidade, para te ajudar a subir, né? Não é porque você nasceu num lugar simples, não teve acesso a uma literatura, não foi uma conferência que você precisa ficar nadando em água rasa. Você pode aprofundar para os rios se tornarem profundos. E ninguém dá aquilo que não cavou. Ninguém dá o que não recebeu, né? Eu não precifico os processos. Nunca precisei cobrar cachê para lugar nenhum. Qual que é a minha preocupação com o processo que a gente está vivendo? E aqui eu não estou mandando mensagem para ninguém. Mas o business do processo está roubando a pureza do que nos foi entregue. Né? A pureza do que foi... Cara, não há problema nenhum você ter um ministério com grandes condições. Não há problema nenhum você ser levantado para fazer um trabalho que afete, alcance proporções tremendas. Mas, cara, quando você precifica esse processo, é complexo. Sabe, o obreiro é digno do seu salário, concordo. Você investiu e a paga o Senhor te dará, mas existem certas manifestações que precisam ser pautadas dentro de cada coisa. Mas quando isso se torna a manifestação da nossa movimentação, isso vai tirando de nós e vai nos levando àquilo que Eli viveu. A lâmpada vai se apagando. E não vai percebendo, né? Ainda tem lembrança, ainda tem presença. Sim. Né? A palavra de Eli trouxe Samuel ventre de Ana, vamos dizer assim, né? Gerou cura no ventre de Ana. Porque os dons são irrevogáveis, Exato. não podemos Tava esquecer. Ali. O dom estava lá, mas o havia coração... lembrança, já estava fora. Ou seja, a corrupção foi entrando, foi dominando, foi amarrando, né? Mas ainda havia lembrança dessa presença. Cara, vejam, se a gente tem... Olha que exemplo para a gente pensar. Existem empresas montadoras de carros com carros no mundo inteiro, dando o seu produto para todo consumidor do mundo inteiro. E por causa de dinheiro, sabendo que alguns carros tinham problemas de construção, esses caras continuaram vendendo e enganando. Ok? E não estou falando de uma. Existem exemplos contínuos de governos que sabiam situações equivocadas, mesmo nessa pandemia. Existiam coisas que as pessoas já detinham a informação e elas, por causa de recurso, por causa de... se permitiram. Agora, nós que somos do clero, da espiritualidade, que lidamos com os preceitos divinos, nós temos que nos vigiar
Dobrado. Por isso o mentoreio é importante. Alguém para prestar conta. É Alguém que você sabe assim, um cara, conselho fiscal da sua alma. Exato. Aí vem, eu te confesso, você me confessa. voltamos lá no... Olha que coisa impressionante. O livro O Deserto, do John Bevere, caiu nas mãos de um dos maiores pregadores americanos do tempo dele. Ele se perdeu no processo. Ele tinha um ministério de rede de televisão, de evangelismo, né? Jim Bakker, espalhado pelo mundo, uma potência, e ele foi preso, quebrou. Quando ele estava na cadeia, chegou o livro ele leu, chorou, escreveu carta, conseguiu conectar. O John Bevere foi visitá-lo. O que eu estou citando está no livro. O John foi, eles oraram. Como estava com aquele homem, tinha tido uma experiência espiritual tremenda, ele perguntou: onde é que você caiu? Foi quando você ficou orgulhoso e começou a mexer com o dinheiro de forma errada? Ele falou: não foi aí. Isso foi a consequência de algo que eu perdi antes. Mas não fechou a conversa. Quando é que você caiu? Quando você deixou de amar sua esposa, traiu ela, se divorciou, teve caso? Não. Isso aí foi consequência de uma conduta errada que me levou ao pecado. Eu caí quando eu perdi o temor do Senhor. Uau. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, olha aqui Zacarias no templo, Lucas 1. Mexe com as coisas de Deus, está na escala, uma visitação sobrenatural no altar, e ele entra em desespero, porque ele perdeu a expectativa do sobrenatural, perdeu o temor do Senhor. O anjo anunciou que uma oração dele foi ouvida, e ele falou: não pode, já era. Esse negócio de oração não existe. Não existe. Ele sai do altar mudo, perde a voz profética que abençoa o povo que ele pastoreia. O mesmo anjo que visitou ele, visitou Maria, pôs a cabeça dela a prêmio, porque falou: você vai ficar grávida. E se ela tivesse grávida sem casar, morria. Olha a resposta dela por causa de temor: cumpra-se em mim. Qual a diferença? O temor do Senhor. Temor. Uau, reverência. Reverência, respeito, Essas honra, coisas são importantes. guardam a gente. Guardam. E uma amizade verdadeira é como João Batista. Jesus disse, os 5 testemunhos, lá em João 5. Eu tenho um testemunho pessoal e não me firmo nele. Quer dizer, eu sei quem eu sou. Mas João dá testemunho de mim. Tem que ter gente que diz para nós: cara, e aí? Que é isso aí, cara? O que você está fazendo com o dinheiro, com a sua família, com o seu horário, com o seu tempo? Como é que você está administrando essa coisa? Aí disse assim: o Pai dá testemunho de mim, as minhas obras dão testemunho de mim, e as Escrituras dão testemunho, testificam. Então, eu quero pastorear? Quero. Como é que eu quero sair do meu pastoreio? Com os testemunhos, com uma vida ilibada, com amigos que me são tão preciosos, que me ajudam a estar cada vez mais no centro, para não me desviarem para a direita e para a esquerda. Então, pastorear, o nosso único patrimônio é a nossa vida. Esse é o verdadeiro patrimônio nosso, a nossa vida. Quem nós somos de verdade. Somos. Como você leva isso para a sua equipe hoje? Aí você forma equipe, equipe, um time. você forma uma equipe, e aí você pode ter uma relação. Você pode ter uma relação de trabalho, ok? Produtividade. Só que aí assim, produziu, recebe, não produziu, você manda embora. Tem gente que opera desse jeito e traz a igreja para o ambiente da manifestação empresarial. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, uma mescla entre o que é trabalho e o que é sacerdócio nesse trabalho. Porque, veja, se eu sou um sacerdote, eu não tenho... Veja, não é que eu não tenho tempo. Eu não tenho horário para algumas coisas. Eu posso ter agenda para algumas coisas, mas para algumas eu não tenho horário. Por exemplo, falece uma família da igreja que é da sua liderança. Cara, estou dormindo. Não tem. Não, peraí, mano. Aí tem escalas de manifestação. Então, alguns querem o que o trabalho dá, mas não querem o que o sacerdócio exige. Né? O velho hino dizia:
pureza requeres, Santíssimo Deus. Quer dizer, Deus requer de nós uma santidade. Ela não pode ser uma santidade fictícia, é uma santidade do processo. Então, eu tenho uma base que é a lá do Bill Hybels: caráter, carisma, competência. Caráter, carisma, competência. Dessas, a mais importante, caráter. Caráter. O cara é competente, mas não é carismático? Top, ele é competente. Né? O que a galera está buscando? Carisma. Carisma. Até por causa da sociedade luz, midiática, da luz que a gente... É a luz que está aqui embaixo. Aí o carisma fala alto, mas o cara não é competente. Nem tem caráter. Nem tem caráter, mano. Essa tríade tem que fazer parte do processo. O pessoal fala, né? Contrate caráter, competência, treina. Isso aí. Né? Você Habilita. Habilita, você pode criar habilidade, né? E a melhor manifestação para nós é formar equipe. Você gera os discípulos. Você gera a visão. Né? Você forma a comunidade da visão. E a comunidade da visão expressa a relação do DNA da igreja. Então, aí tem que andar junto. E aí aquele cara que está agora assistindo a gente, está começando, né? E tá lá. Tem que acreditar, por mais improvável que a pessoa que ele tem em mão pareça, né? Por mais que a equipe dele possa dizer, não, esse cara não vai... É o que eu tenho, né? É quem eu tenho, é como eu... É com esses aí. Tá bom, você escolheria Davi para ser o rei de Israel? Talvez não. Não. Ele nem estava na agenda. Uhum. Mas o Eterno falou para Samuel: pega ele e vai lá. O cara vai chegar. E não é nenhum dos que você viu aí. E eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. O cara entrou, Deus falou: dentro dele tem o rei que eu vou puxar para fora. Acabou, mano. Dentro de José tinha o governador que Deus ia puxar para fora. Você acha que, de verdade, hoje você maduro, olhando para você lá atrás, você se escolheria para isso? Eu nunca. Eu nem sabia falar em público. Agora, a questão não é a escolha. Acreditar nas pessoas. É isso aí. No testemunho do Espírito. O Espírito separa. Agora, olha, quando o Espírito separa, é muito importante esse entendimento. Escolheu Paulo. Escolheu um assassino, cara. O cara ficou em pé esperando todo mundo matar Estevão. E consentiu na morte. Aí no capítulo seguinte o Eterno fala assim: esse cara para mim é precioso. Agora unge o cara. Tá bom, unge o cara, vai preparar o cara, vai preparar. Agora lembra ele. Ele vai sofrer pelo Evangelho. Uau. Agora, Deus não viu Paulo, né? Ou Saulo, como uma pessoa. Deus viu ele como uma porta. Deus viu Pedro como uma porta, não um pescador. Eu falo que a gente acostuma olhar os personagens da Bíblia, o personagem pronto. A gente olha o Davi pronto, a gente olha o Paulo pronto, a gente olha o Pedro pronto. E é por isso, e aí a gente cria na nossa cabeça a referência do camarada pronto, do Paulo pronto. E aí eu me comparo com o Paulo que a Bíblia me relata ele pronto, aí eu falo assim, cara, não dá. Mas e aquele tempo lá no deserto da Arábia? Exatamente aí. Exatamente aí. Ou seja, então eu tenho que olhar para eles como barro e não como vaso. E esse cara tendo que descer pelo cesto para fugir? Aí a gente olha o conjunto da história construído, né, pelas páginas, e às vezes de um versículo para o outro pularam-se anos, e a gente não tem essa percepção na leitura muitas vezes, e aí a gente faz as comparações com o vaso pronto, e o nosso momento é do barro. Nós estamos no momento do vaso sendo moldado. Estamos girando. O vaso pronto, meu amigo... É igual o Silas Malafaia, né, pastor Silas? Quando você vê ele contar que ele quebrou 7 empresas, 7 coisas na mão dele faliu, aí você fala, mano, como é que esse cara virou essa parada? Pelo que ele venceu, que na vida dele não deu certo. Uau. Muito importante. Então, formar uma equipe não é da noite para o dia. Você forma um time. Tornar a equipe vencedora é time. Alguma lição... Quem sabe o pastor José jogou futebol, tá? Alguma lição do futebol na montagem Nenhuma dor, nenhum ganho. Uau. Isso está gravado. Meu treinador dizia assim, o que fazemos aqui no secreto vai ter resultado lá no exposto. Então treine com afinco. Era o treino. É o treino. Aí você vê,
era repetição de coisas. Repetição de coisas. Por exemplo, um cara... Existe um exercício que o Dr. Nivaldo Baldo criou para atletas. Ele é considerado o pai da fisioterapia moderna no Brasil. Então, veja, existe um exercício chamado de bicicletinha sentada. Você senta, 2 pesos na mão, você sobe, tira os pés do chão e começa como se você estivesse numa bicicleta virtual, e você vai fazendo esse movimento com os braços, com uma corrida. Um cara de boa performance, 2, 3, 4 minutos. Boa performance. Comum, 1 a 2 minutos. Boa performance, 4. Um cara acima da média, 7. Os gênios, 10, 12 minutos. Como? Treino. Repetição. Eu comecei pregando na casa da irmã Mariazinha e eu coloquei Elias na árvore. Era Zaqueu que tinha que estar lá. Eu só descobri no fim. E como mudar? Eu falei, virou piada. Né? Eu te improviso. Quando Jesus chegou embaixo, falou, Elias, desce, que hoje é dia de Zaqueu. Então, veja, ninguém começa arrebentando, né? Os duros. Eu comecei dirigindo um louvor, o cara que tocava teclado, ele parecia um frango. Ele tocava com 3 dedos assim, ó. Então, eu cantei Seja Engrandecido, acho que umas 14 vezes, porque eu entrei na música, mas não sabia sair dela. Uou. Agora, o dia que as pessoas me viram numa praça com 60 mil pessoas cantando, elas não viram esse tombo. Não viram. São aquelas ações que ninguém está vendo, que vão construindo, repetitivas, construindo quem você é ao longo do tempo. Olha, Paulo, me traz João Marcos. João Marcos foi problema lá no começo. Uma crise entre ele e Barnabé, rachou o time. Mas lá na frente me traz ele me é importante. E aí assim, e manda ele trazer o quê? A minha capa e os livros. Eu amo esse texto. Me traz os livros. Eu estou estudando uma palavra que vou pregar lá na igreja domingo, não está pronta. É sobre Atos 10. Veja, eu já preguei ali, mas essa semana foi... Eu comecei 5 da tarde sábado, e sábado pastoral agora eu não estou mais fazendo casamento como antes, né? Eu tenho uma fase da minha vida que fazia 40 casamentos no ano. Então, era mais casamento, eu parecia Santo Antônio, desculpa a brincadeira. Então, temos alguns casamentos. Aí, hoje tá mais suave essa parada, porque também tem um modelo ruim pegando na parada, né? Ninguém quer mais uma autoridade espiritual abençoando o casamento dela. Contrata alguém que vem falar palavras bonitas e, tipo assim, não tem uma bênção. Então... Faça um evento. É um evento. A ideia do evento. É um evento. Como é que você tem uma família que não tem uma bênção? Como é que você vai ter uma casa abençoada se você não respeita uma autoridade para abençoar a sua casa? Então, dentro desse parâmetro, nós estamos lutando, ensinando nosso povo. Beleza. Só que sábado, dia de jantar com a esposa, dar uma pincelada no esboço, eu comecei 4 da tarde, quase 5. Era 11 da noite, eu estava debruçado. Fui para o púlpito para pregar ela, falei, não está pronta. Uau. Então não preguei. E estou com o assunto na minha alma pegando fogo. Alguém pode falar, quanto tempo leva uma mensagem? Uma vida inteira. A vida toda. Eu prego a vida. A vida toda. Eu posso naquele domingo pegar um fragmento. Mas a mensagem é a vida que está pregando agora, comigo. olha que coisa linda. Você pregou, já está pregando há 25 anos, tempo integral, e não esgotou o assunto. Porque é inesgotável. A palavra de Deus se renova a cada manhã, pô. Agora, qual o problema da galera? Não tem coragem de ouvir. Ouve, não dá crédito. Acaba o meu domingo, eu vou para casa, não tenho sono, dou uma entrada para ver teu culto. Para ver se você pregou o que você pregou. Porque você limita. Quem não para ouvir o outro, como é que será ouvido? Por isso não tem muito pastor frustrado, não para ouvir ninguém. Aí fica se movendo de campanha, sabe? Move a igreja nos movimentos. O que você falou é o evento, né? O evento. Ele tem um evento da terça, ele tem um evento do sábado, da sexta, ele tem um evento do domingo. Mas ele, de verdade, ele não se alimenta para alimentar um rebanho. Então,
Eu A aprendi... própria palavra já diz, é vento. É vento. Eu tenho aprendido que tem coisas que eu fragmento e não prego num domingo todo. E os irmãos ficam pensando assim, domingo que vem esse cara vai acabar essa parada. Eu prego de novo. A outra etapa. Aí uma outra etapa. Aí hoje chamam isso de série. Dá um nome, série. A forma de apresentar. É a né? forma de apresentar, mas é a mesma A palavra. mesma palavra. Então, você precisa se permitir ser esticado, aprender com as pessoas, aprender com quem está em cima e aprender com quem está embaixo. Nós chegamos aqui hoje, estava chovendo, parei ali o carro, um dos teus obreiros saiu com um guarda-chuva. Minha mente fez assim, ainda existem servos Ainda. que antecipam o processo. O cara viu, olha, tá chovendo, vou lá. Não foi tipo assim, mandaram. O cara, O cara viu. servo, o cara viu, mano. O cara viu. O cara viu. É isso mesmo. O olhar, né? Cara, isso pra mim que é o pastoreio, isso pra mim que é o dia a dia. É o olhar que põe o outro no centro. Né? Porque naquela hora ele só te colocou no centro. Sim. E é esse olhar do próximo, quando eu ponho o outro no alvo. Esse é o seu pastoreio. Você pega as tuas ovelhas e começa a colocar elas no centro do que Deus te entregou. O olhar é pro próximo, é o Aí outro você é o libera alvo. para elas uma unção. E começa a ver manifestações na vida dela que ela não, ela acaba às vezes não lendo. Mas os maduros na fé que vão sendo aprofundados na palavra falam assim: da autoridade espiritual que Deus pôs na minha vida, está fluindo coisas lindas Fluindo na minha coisa vida. boa. Eu estava sentado com 3 jovens pastores essa semana, jantando, e compartilhando com eles, aprenda a ler o texto em favor do outro. Uau, boa. Aprenda a ler o texto em favor do outro. Então, quando a gente lê o texto em favor do outro, né, do próximo, isso faz toda a diferença. Então, assim, ó, a gente traz para nós. Vamos lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí diz assim, eu estou em Cristo. As coisas velhas já passaram. E agora tudo é novo. Só que o versículo anterior diz, a ninguém conheçais segundo a carne. Ele está dizendo, quando você olha para o seu irmão, lembra que ele é uma nova criação em Cristo. Trate ele como as coisas velhas já passaram. Olhe para ele e veja que nele tudo é novo. Ou seja, eu leio o texto em favor do outro. A gente está sempre lendo o texto em favor da gente. Eu estou no foco. Não, as coisas já passaram. Estou li... Não. Trata o outro como as coisas velhas já passaram. Leia em favor do próximo, não em favor de você. E Jesus fez isso, né? Ele sempre estava... Ele olhava a criança. Ele olhava a viúva. Ele olhava a mulher adulta. Ele punha a luz do processo. Ele queria apagar a luz da adulta, ele pôs luz nela. Quem não tem pedra aí, quem não tem problema... Vai para cima dela, a luz está nela. E a gente lê como? Ninguém me atire pedras, né? E ele está dizendo, lê em favor do outro, aprenda a olhar para o outro e dizer assim, não atire pedra nele. Cara, muito bom, muito bom. Muito Essa é uma questão da gente sempre olhar, como a gente lê a parábola do filho pródigo, né? E tem um quadro famoso desses pintores, né, renascentistas famosos, eu esqueci, que mostra justamente o irmão invejoso, né? Sim, uau. Verdade. Que a gente lê a parábola do filho pródigo dizendo assim, eu sempre posso voltar para o pai. Mas a gente não lê a palavra do filho pródigo para dizer assim, eu sempre posso aceitar meu irmão que volta. Eu leio a parábola dizendo que eu posso voltar, mas eu leio a palavra em favor do outro dizendo, meu irmão pode voltar? Não, meu irmão não, ele gastou tudo. Aprenda a ler em favor do outro. Eu tenho, e aí é uma das manifestações... Quando eu olho hoje minha vida, eu compreendi, veja, eu sempre achei que Deus tinha me levantado para trazer uma palavra para uma nova geração. Sempre achei. E a palavra perseguir pode parecer uma palavra ruim no vocabulário, né? Perseguir é estar atrás de. E aí hoje, quando você cita a palavra, as pessoas começam a pegar as palavras para achar os sentidos, né? Mas o sentido do que eu estou falando é, como alvo, eu persegui de forma muito graciosa. Eu sempre pedi a Deus que me usasse com muita graça e muita unção e com
a explanação da sua palavra. Eu tenho as coisas que eu mais admirei nesses anos que eu fui de menino, moço, chamado, treinado, a coisa que mais me encantou. Eu comecei meu ministério não foi pela palavra, foi pela música. Foi a porta que gatilhou eu entrar. Louvor. Agora, uma das coisas mais fortes do meu ministério não é nem a música, que ela tem uma amplitude gigante, né? Eu gravei CDs, eu fiz eventos para milhares, eu já preguei em conferências em muitos lugares do mundo, mas uma das coisas mais preciosas do meu ministério não vem nem nenhuma dessas duas coisas. Ela vem dessa graça que teve sobre o meu avô, está sobre o meu pai e faz parte da minha vida. Eu valorizo muito as horas gastas de joelhos. Uau. Essa é a coisa que eu estudo, eu persigo. Tanto você vem aqui, o dia que você não estava, eu levei um livro. Eu vejo o que as pessoas estão lendo, eu olho o que as pessoas estão fazendo, para ter comparatividade, observação, crescimento, sair do lugar comum. Isso é muito importante. Eu observo muito as estruturas, como elas são montadas, como elas operam. Eu tenho uma manifestação natural de família, que envolve aí já meu casamento e a minha mulher, de muita excelência. Sim. Lá em casa as coisas são pontuais e elas têm uma observação de excelência no que se faz. Da hora que pega, a hora que entrega. Você não pode começar uma coisa e não terminá-la, né? Nós sempre estamos falando de não ter ciclos não acabados nos nossos processos. Mas a coisa que eu mais valorizo na minha vida, e assim, é o que as pessoas menos veem na minha vida, é o tempo que a gente dedica no secreto. No secreto. É ali que se Eu tenho pedido a Deus constrói. que gere esse espírito na nossa igreja e gere esse espírito nos nossos pastores. Uau. Que eles não sejam só pessoas que falam, pessoas impulsivas que fazem, pessoas que rompem. Tudo importante, porque eu sou uma pessoa. Sim. O meu pastor era rapa. Meu pastor disse: hoje vamos fazer um templo. Mano, saiu um templo. Então eu tenho muito desse DNA que foi jogado em mim. Mas uma coisa que eu tenho conservado, tenho sido zeloso, é desse tempo que a gente gasta com Deus. Eu não acredito em ninguém que não viu Deus antes. Uau. Tremendo. Josi, para onde está caminhando agora o Josimar, pastor Josimar Fonseca? Eu acho que eu estou entrando na fase mais preciosa da minha vida. Eu não sou velho, mas também não sou mais moço. Eu estou na maturidade da minha vida. Eu sei hoje que não também é resposta. Também sei dosar hoje a minha força. É uma coisa que o time me ensinou. Eu já fui extremamente impulsivo. Mas de uma impulsividade de puxar com aquilo que Pedro fez. Puxou 153 peixes sozinho. Sim. Essa impulsividade já me acompanhou. Hoje eu já tive muito... Perdeu a pressa? Perdi. Não perdi a pressa. Eu acho que assim, eu estou conseguindo determinar o que é vital do que não é vital. É importante uma agenda em tal lugar? É. Não é vital para o meu propósito. Ok. É importante estar no lugar. Eu preguei num lugar esses dias, o pastor trouxe uma semente para a minha vida, mas foi Deus que me falou: vai lá. Então eu peguei o telefone e falei para ele: eu estou atarefadíssimo, eu estou com fulano tal dia, ciclano tal dia, que são amigos e me convidaram, eu vou fazer tal movimento para estar com você. Você não tem nenhuma responsabilidade comigo no que tange despesa do hotel, despesa da passagem,
enfim, tá bom, pô, que honra, eu queria tempos e tal. Aí disse para ele, Deus está me mandando ir aí. Então eu estou te comunicando uma coisa que Deus falou comigo. Beleza, eu fui, eu cheguei cedo, eu gastei tempo com eles. Quando estávamos com eles, cara, o Espírito Santo desceu naquela sala. Uau. Deus me deu uma palavra profética para eles. Eu preguei na igreja. Deus me usou para abençoá-los financeiramente, porque eles estavam num momento delicado. E eu tenho uma graça no que tange também a parte da semente, da oferta, de fé. Terminou, nós jantamos. Quando ele veio com um envelope de oferta, eu pude olhar para ele e falar, não é que eu não preciso, não é que não custou, mas eu estou aqui debaixo de ordem. Eu vim para uma entrega. Eu vim para uma entrega. Então, o que parece importante, não é que não era importante. Ele tem seu lugar e sua hora. Então, eu consigo hoje analisar essa dimensão. Eu consigo hoje olhar, entrar no lugar e notar quando o pastor está estafado e quando a equipe dele está desajustada. Porque eu fiquei 30 anos já trabalhando num time. Uhum. Conhece o ambiente da igreja. Não é que eu sei tudo, não é isso. O Senhor foi me forjando para. Uhum. Então, eu estou numa fase da vida que os meus filhos estão começando a fazer aquele movimento da carreira solo. Voar. Do voo solo, né? De sair do ninho, de bater asas. E eu acho que eu e a Roberta estamos chegando num período da nossa vida que a gente vai poder. A nossa dedicação foi integral, mas eu acho que a dedicação agora vai ser mais inteligente. Uhum. Da nossa movimentação. Ainda temos muitas coisas para ajustar, porque temos os dois temperamentos muito fortes e intensos, né? Mas já fez 25 anos de casado. Né? Estou chegando numa fase da vida que eu estou podendo planejar algumas coisas. Planejar. Eu vou fazer o consultório da minha filha e vou dar essa honra para ela. Eu vou ajudar o João a comer o melhor da terra. Eu vou ajudar meus pastores a subir de nível. Os caras estabilizarem. Uhum. Eu vou servir a minha geração aqui. Eu não vou mais andar com esse ou com aquele porque não me faz bem. Não agrega para aquilo que você está... Eu acho que esse tempo é importante. Não é ser metido, orgulhoso, nada. Seletivo. Eu quero gastar tempo com quem quer o que eu recebi. Uau. Não o que eu posso dar, mas o que eu tenho. Legal. O que pode absorver. Está na hora de dividir. Eu sinto muito isso. Estou nessa parada. Eu sinto muito isso nessa questão. Esses últimos dias eu tenho falado isso e pensado nisso. Embora a gente novo ainda tem muito chão pela frente em termos de idade, mas eu cheguei num ponto em que eu estou, cara, a gente alcançou algo e uma legal. Coisa boa desse dividir tempo, agora. Outra coisa, não ter mais a pressão de fazer dar certo onde você vai. Eu não estou indo nos lugares mais como um pregador. Uhum. Eu não tenho essa necessidade. Não que não seja legal chegar e pregar bem, mas eu estou indo. Eu tenho entendido que Deus está me levando para uma parada assim. Vai lá e derrama uma unção. A unção que você respeita, a unção que você atrai. Uau. Então eu estou. E assim, a minha expectativa geracional agora, né? O Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Essa é a minha pergunta final agora. O Deus que escolheu Abraão é fácil de entender. O cara é o pai da fé. O Deus que escolheu Isaac é fácil de entender. Esse cara é o cara consagrado. Mas o Deus de Jacó escolheu um cara que veio dando tapa para todo lado. Só que eu percebo assim, nós estamos num lugar muito especial da história. Minha expectativa não é aquela expectativa iludida.
Nem aquela frustrante, mano, tá tudo podre, nada mesmo. Nossa, o mundo gospel tá divórcio, sabe assim? O mundo gospel Está como sempre esteve. É. Tem gente que tá mal, tem gente que tá levando mais ou menos, tem gente que tá bem. Mas eu gosto de pensar uma parada nessa coisa doida aí. Por exemplo, o mundo gospel não responde para um ou dois que fizeram sucesso no mundo gospel e tiveram suas demandas ruins na vida. Uma cantora, um pregador, um cara. O povo de Deus é muito mais do que um cara aqui, um cara lá e um cara lá. Essa nação tem milhares de irmãos como Maria, como Marta, como João, Uau. como Zé, espalhado por toda essa Tem muita pátria gente brasileira boa fazendo coisa boa. de oração, de fé. Né? Dando a vida. O André que está lá, o irmão André que está lá no Amazonas com os povos ribeirinhos, com aquela canoa, 40 anos, levando Bíblia e comida para aquele povo toda semana. Pô, fala sério. Aí a gente fica preocupado porque o Zé deu mancada aqui, o outro ali deu um tombo lá. Não, meu. Esse aí são aqueles que as escrituras declaram: seria bom nem ter existido por causa do escândalo que causou. Uau. Agora, você querer... eu lembro uma vez, lembrei agora, eu não lembro qual foi a empresa de comida árabe, que famosa, uma rede, que uma das lojas dela teve problemas. Aí o que aconteceu com a rede? Porque uma loja teve problemas, os caras tornaram a rede, quiseram, sabe assim, arrebentar. Igual hoje. Aí todo mundo faz postagem de tudo. Aí um menino do vôlei fez uma postagem, cara, a galera veio para cima arrepiando. Existe hoje essa satanização global. Então, o Deus que escolheu Jacó é o Deus que faz de Jacó um príncipe. Uau. Essa geração que está vindo, ela está vindo muito machucada. Você pega hoje crianças de 12, 13 anos, já iniciadas sexualmente. A gente estava esses dias atendendo, lá tem uma pastora na igreja, ela tem um trabalho social com crianças que é um negócio inexplicável. Tinha um cara, mano, se eu chorar você me perdoa. Um garoto de 14 anos, largado pelo pai, largado pela mãe, ele foi tão abusado que tiveram que reconstruir o retro dele. Isso não está na África, Não. isso está nos morros e favelas, está na minha cidade, onde eu moro, onde eu vivo, onde eu passo. E essa pastora, cara, cuidou desse menino, mostrou um vídeo meu para ele, ele começou a cozinhar, ele ficou tão impactado que ele fez um bolo para mim, e quando ele me desenhou num papel, ele fez um anjo, e colocou asa e fez a minha cara, colou na parede, pôs um bolo embaixo e falou assim: eu fiz para você, porque uma palavra tua pôs alegria na minha alma. Uau. Cara, a gente fica perdendo tempo com esses caras que ficam só postando coisa errada, postando, sabe? Eu quero fazer um alerta para quem está te ouvindo, te seguindo, te conectado no pastor. E pastor, cuidado com esse nível de exposição que as redes sociais estão trazendo sobre nós. A gente está mostrando uma realidade para a galera que é doentia. Ninguém posta coisa errada, só posta a embalagem de uma coisa bonita, e as famílias divididas, separadas, cheias de divórcio. Nós fomos levantados para levar a cura de Deus a essas pessoas. Então, tem tanta gente fazendo tanta coisa linda, né? Essa pastora, o marido dela, que era um pastor, foi embora. Ela ficou com as 3 filhas. Uau. Era para ela desistir. Ela tem 6 casas de recuperação de criança. Cara, é a maior autoridade na área de suporte à família na nossa cidade. Uma pastora. Vivendo uma crise tremenda. Mas ela está sobre a palavra do Salmo 126. Senhor restaurou a sorte de Sião. Uau. E ela voltou a sonhar. Nós fizemos uma festa das crianças dia 12. Trouxemos todas as crianças da casa dela. As crianças nunca tinham tomado um picolé, Júlio. Isso é o reino. Isso é a mensagem. A gente tem que parar de ficar divulgando o nosso nome. Centavos um picolé. Cara, centavos, velho. E a gente pode fazer. E a gente pode fazer muito mais. Então, a minha alegria de estar na conexão com você
é que eu vejo que você não trabalha para Cristã Mundial. Você não trabalha para o Júlio Vertulo. Você é o veículo que está aí, o pastor, o que recebeu o chamado, o pai espiritual dessas ovelhas. Cara, mas eu vejo a tua movimentação, ela é em prol do reino, ela é em prol do nome do Senhor. Tem igreja na África, viu teu filho lá para a África. Eu falei, meu pai, o senhor guarda o Júlio, que o Júlio é doido, senhor. Cara, mas é isso que faz diferença. O pastor Jorge me deu 10 mil Bíblias. Entrei na maior manifestação de gente simples da nossa região. A gente fez um evento lá dentro. E de porta em porta uma Bíblia para cada família. Estou terminando, a gente já está pronto, o Church Truck vamos trazer aqui, que é uma carreta que tem palco, som, luz, para a gente abrir ali em qualquer lugar e fazer eventos de manifestação que envolva ação social, cuidado das pessoas, manifestação de esperança, pregação do evangelho, suporte à família, porque o reino é chegado. Aleluia. O reino está entre nós, e onde o reino está, lugares e coisas são transformadas. Uau. Então, eu creio que essa geração vai ter a maior de todas as oportunidades, porque elas não vêm aonde a gente veio. Elas vêm agora nos nossos ombros. Certo. E que Deus levante cuidado para os pastores, socorro para as famílias pastorais, ajuda graciosa para que possamos fazer mais para Aleluia. a glória de Deus. Josi, para a gente fechar aqui, olhando ali naquela câmera ali da verdade. Eu sou um fã do João, seu filho. Tenho visto que Deus está movendo lá e a gente já sabe que Deus está agindo em favor da sua casa. Tem algum João lá do outro lado. Verdade. Tem um João lá. Um conselho para esse moço, essa moça, esse amigo que milita no ministério, que está começando a carreira. Um conselho. Olhando nos olhos ali de um João. Falando como quem estava falando com seu filho. A primeira palavra que Deus me deu quando a pandemia chegou foi um texto de Apocalipse, eu acho que é 3:2, e ela tem norteado a minha vida. E eu comecei dizendo que essa geração está chegando muito quebrada, machucada, né? Uma geração muito coisificada. Você é alguém pelo carro que você tem, você é alguém pelo celular que você tem, você é alguém pelo que você ganhou, você nasceu para dar certo, você tem que ter sucesso, você tem que ganhar dinheiro fácil. Então a geração que está chegando está muito machucada, muito desprotegida de família, de conceito de verdade, o absoluto ficou relativizado. Então, para mim, a geração que a gente está entregando o bastão precisa de uma porção dobrada de Deus, e ela vai descer. Aleluia. Para mim, 2022, que vamos entrar, vai ser o ano da porção dobrada, da dupla honra. E esse texto de Apocalipse me ajudou demais. Fortaleça o que sobrou. Uou. A ideia do que sobrou na nossa cultura e na nossa língua no português sobra alguma coisa que ninguém quis. Mas quando você vai ler o texto o que ainda está na sua vida. A ideia do remanescente. Isso aí. O que ainda está na tua vida que ficou, que é remanescente, que às vezes você não está vendo, você só precisa pôr luz, porque é tudo que Deus precisa para fazer o que Ele deseja fazer. Trabalhar com o que tem e não com o que falta. Isso aí. Receba essa palavra e veja, o que você tem pode parecer insignificante, né? O pão na mão do menino era muito pouco para todo mundo, mas todos comeram, mais de 20 mil. E o que Deus tem posto na tua vida vai alimentar milhares para a glória do Senhor. Fortaleça. Não o que você perdeu, não o que saiu da sua vida, não o que você não tem, mas o que ainda está na sua vida. É tudo que Deus precisa para construir o que Ele deseja. No poderoso nome de Jesus, receba essa palavra. Obrigado, mano. Valeu. De coração. Obrigado mesmo. Que top, privilégio te ouvir durante esse tempo e receber do seu coração. Você que está com a gente, valeu mais uma vez. Compartilha esse vídeo, tenho certeza que ele vai tocar o coração de alguém. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar as notificações
E curtir, compartilhar e comentar, interagir com a gente é muito importante. Deus te abençoe. Até a próxima mesa.